Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Detline Produtos de Sistema para Limpeza Limitada, fornecedora de produtos de limpeza e desinfecção para o frigorífico Ecofrigo do Grupo Bugio. Nesse treinamento de segurança e higienização, nós vamos falar sobre as classes dos produtos químicos perigosos utilizados na fabricação de produtos de limpeza. Também vamos falar sobre os produtos que a DET fornece para o frigorífico Ecofrigo. Vamos falar sobre procedimentos de higienização e desinfecção e também sobre segurança no uso e manuseio de produtos de limpeza. Eu começo falando sobre as classes de produtos químicos perigosos utilizados na fabricação de produtos de limpeza. Nós temos a classe dos corrosivos. Essa classe ela se subdivide em produtos ácidos e produtos cáusticos, aqui se referindo ao uso de soda cáustica. Também temos a classe de produtos inflamáveis com alguns solventes. Nós temos a classe dos produtos oxidantes, que se caracterizam por liberar oxigênio. E também temos a classe das substâncias perigosas diversas. Aqui perigosas no sentido de poluição, no sentido de prejudicar o meio ambiente, a natureza. Ok? Eu começo falando sobre a classe dos produtos corrosivos. Produtos corrosivos, eles são identificados com esse pictograma, onde aparece uma superfície sendo danificada pelo produto e uma mão sendo queimada por este produto. Os produtos corrosivos, nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas. E isso utilizando EPIs adequados e usá-los principalmente corretamente. Temos que usar os EPIs conforme o treinamento feito de EPI, conforme o fabricante especifica o uso do EPI. Só assim ele vai ter uma efetividade na proteção dos nossos olhos, nossa pele e do nosso corpo, ok? Entre os produtos corrosivos ácidos que a DET fornece para o frigorífico Ecofrigo, nós temos o DET 800. O DET 800 é um detergente desencrustante ácido com espuma para limpeza de superfícies metálicas, para remoção de ferrugem e manchas devido à dureza d'água. Essas manchas de dureza d'água que me refiro são as manchas onde deixa a superfície do aço inox ou até mesmo de superfície de alumínio um aspecto esbranquiçado. Para a remoção desse tipo de mancha, nós usamos o DET 800. Ele pode ser utilizado com auxílio de escovas ou através de gerador de espuma. Fornecemos também o DET 7891, um detergente desencrustante ácido para limpeza decapante de ganchos e carretilhas. Ele remove a ferrugem dos ganchos sem atacar o metal do gancho ou da carretilha. É utilizado sempre a temperatura ambiente. Dentre os corrosivos cáusticos, isto é, produtos à base de soda cáustica, temos o DET 600 Plus, um detergente desencrustante alcalino com espuma, para limpeza externa de pisos, paredes, instalações e equipamentos para remoção de gorduras. Ele é utilizado no balde de apoio para resfrega manual, com auxílio de buchas ou fibras, e como um gerador de espuma. Também fornecemos o DET 630. Esse é utilizado na lavagem automotiva, na lavagem de caminhões, da frota do frigorífico Ecofrigo. É um detergente desencrustante, desengraxante, altamente alcalino para lavagem automotiva. É usado manualmente ou com um gerador de espuma. Temos o DET DLA 7011, também à base de soda cáustica, um produto extremamente corrosivo. É um detergente desencrustante alcalino, sem espuma, para limpeza interna de tanques e tubulações e também para limpeza CIP. Também é usado na Ecofrigo, usado a quente na remoção de gorduras no tratamento de carretilhas. É o primeiro tratamento que se faz, a primeira etapa do tratamento de carretilha, onde se remove todas as gorduras de ganchos e carretilhas. Fornecemos também o DET DLA 7011E, produto à base de soda cáustica. O E identifica que ele faz espuma. É um espuma detergente desencrustante alcalino para limpeza externa de tanques e equipamentos para remoção de gorduras mesmo carbonizadas. É utilizado manualmente através de escovas ou com auxílio
de geradores de espuma. Fornecemos também o DET DLA 7011CE Plus. Esse é um detergente alcalino clorado, ele faz espuma, o C identifica que ele tem cloro e o E identifica que ele faz espuma. É um espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes, equipamentos, esteiras e trilhos. É utilizado com gerador de espuma. Outra classe de produtos químicos perigosos que utilizamos na fabricação de produtos de limpeza e produtos de desinfecção são a classe dos inflamáveis. Os inflamáveis são identificados com este pictograma, onde aparece uma chama ao centro. Os produtos inflamáveis nós temos que manter longe de fontes de calor e de faíscas e evitar contato com outras classes de produtos, principalmente produtos oxidantes que veremos na sequência. A DET fornece para o frigorífico Ecofrigo o Unihand Algex 70%, um álcool 70% em gel para a desinfecção das mãos ou na versão líquida, também para a desinfecção das mãos. Lembrando que ao usar o Unihand Algex 70, o álcool 70% para a desinfecção das mãos, após o uso, as mãos devem secar naturalmente. Não pode-se fazer uso de toalhas ou enxaguar as mãos. As mãos precisam ser secas naturalmente, isto é, o álcool tem que evaporar e desaparecer das mãos naturalmente. Tem uma classe dos produtos oxidantes. Produtos oxidantes, eles são identificados com esse pictograma, aonde aparece um O, a letra O de oxigênio, com a chama em cima. Isto é, eles aumentam a chama, eles podem fomentar, eles podem aumentar um incêndio. Os oxidantes, eles se caracterizam por, nós temos que ter o cuidado, pois eles podem incendiar materiais combustíveis como papel, madeira, solventes e óleo, e evitar a mistura com outros produtos, principalmente os produtos inflamáveis. Em um curso, em um treinamento de combate a incêndio, nós aprendemos que são necessários 3 elementos para se causar um incêndio. Nós precisamos de um combustível, o que vai queimar, nós precisamos de uma faísca ou fonte de calor para dar início a essa queima, e nós precisamos de oxigênio que alimenta esta queima, que fomenta, que aumenta o incêndio. Então, se nós colocarmos, mesmo no almoxarifado, produtos oxidantes que fornecem oxigênio e produtos inflamáveis que podem vir a queimar espontaneamente até, dos 3 elementos de um incêndio, já teremos 2 próximos. Só falta uma faísca para se causar um incêndio. Então, no almoxarifado e no uso, sempre nós temos que manter produtos identificados como inflamáveis de um lado e produtos identificados como oxidantes de outro. Jamais juntos ou um em cima do outro. Ok? Um dos produtos que a gente fornece dessa classe de oxidantes é o DET 7224, um desinfetante da indústria alimentícia à base de ácido peracético com 15% de concentração. Ele é usado em sistema SIP ou com pulverização da superfície. A dose mínima de uso é de 1 para 1000, isto é, 1 litro em 1000 litros de água. Nós temos a classe de alguns produtos chamadas a classe de irritantes. Eles são identificados com esse ponto de exclamação. Os irritantes são produtos saneantes, não corrosivos e podem ser considerados irritantes para a pele, ou para os olhos, ou para as mucosas. Isto depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que eu quero dizer com isso? Que produtos, mesmo não tendo periculosidade, não sendo corrosivo, não sendo inflamável, não sendo oxidante, o uso dele depende da sensibilidade da pessoa, mesmo que seja um produto neutro. Então, sempre o uso de EPI é aconselhável, sempre o uso de luvas e de óculos tem que ser mantida quando estiver manipulando ou usando qualquer tipo de produto, ok? Então, nós temos dessa classe de irritantes que podem vir a irritar a pele, dependendo da pessoa, nós temos o DET DLL 1105, um detergente neutro de uso geral,
para limpeza de utensílios, equipamentos e luvas de proteção. Ele é utilizado também na barreira sanitária para lavagem de botas. Temos também o DET DLA 2012. Esse é um desinfetante da indústria alimentícia à base de quaternário de amônio. É usado em superfícies em geral, no pé dilúvio e também no rodolúvio. A dose mínima de uso desse produto desinfetante é de 1 para 200. Fornecemos também o DET 7991. Esse é um óleo protetivo lubrificante para as carretilhas contra a ferrugem. Ele protege as carretilhas de se enferrujarem imediatamente após o tratamento. Atua como lubrificante de carretilhas e ele é utilizado puro. O DLG. Fornecemos também o DLG 737 Pro, um limpador multiuso oxigenado à base de peróxido de hidrogênio para a remoção de sujidades orgânicas como sujeiras e óleos. É utilizado na limpeza de mesas e bancadas, na limpeza rápida dos intervalos e na troca de turnos. Também fornecemos o sabonete Unihand Acept IRG, um sabonete bactericida à base de triclosan em forma líquida ou em forma de espuma para asepsia das mãos. Agora eu tenho aqui a seguir uma tabela de incompatibilidades químicas, isto é, produtos de classes diferentes que podem causar algum tipo de acidente se misturados. Nós temos ácidos e cáusticos, ambos são corrosivos. Quando misturados, eles produzem uma reação extremamente violenta, eu diria até explosiva, que pode explodir na cara do operador, então causando queimaduras e outros danos. Então, muito cuidado, não podemos misturar produtos ácidos com produtos cáusticos. Também uma mistura que nós temos que evitar sempre, é a mistura entre ácidos e produtos clorados, produtos com cloro. Aqui a liberação do cloro é muito rápida, ela é instantânea, e dependendo da ventilação do local, o gás cloro ele pode ser muito prejudicial para as vias respiratórias. Também não podemos misturar produtos amoniacais, onde tem amônia, com produtos clorados, que há a formação de cloraminas, são substâncias muito tóxicas para as vias respiratórias. Também não podemos misturar produtos corrosivos com produtos oxidantes. Também aqui a reação pode ser explosiva e pode causar queimaduras e danos aos operadores. E também, como falamos antes, não podemos deixar junto ou misturar produtos inflamáveis e oxidantes, pois dos 3 elementos de um incêndio, misturando um produto inflamável com produto oxidante, dos 3 elementos do incêndio teremos já 2, faltando só uma faísca para ocasionar um incêndio. Vamos passar para outro assunto desse treinamento: higienização da superfície. Vamos falar sobre os procedimentos de higienização. Higienização é a ação de tornar limpo de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, ou seja, é tornar novo de novo. Se uma peça, um equipamento, não for bem higienizado, ele não vai nos parecer novo depois de terminado o procedimento. Se uma roupa não estiver bem higienizada, bem lavada, bem higienizada, depois dela pronta e passada, ela não vai nos parecer nova. Então, a ideia da higienização é esta: é tornar novo de novo. Se estiver bem higienizado, seja um carro, seja uma roupa, um equipamento, um piso, depois de bem higienizado, ele tem que nos parecer novo de novo, ok? Então, a higienização, ela se divide em 2 etapas. Nós temos a limpeza mais a desinfecção. A limpeza é a remoção de sujeira da superfície, a remover tudo que é estranho na superfície, incrustações, manchas, tudo que é estranho à superfície quando nova. E a desinfecção é a eliminação de micro-organismos dessa superfície já limpa, pois
me parece muito estranho, nos parece muito estranho tentar querer eliminar micro-organismos em uma superfície suja, uma superfície imunda. Então, sempre os procedimentos de higienização, eles começam com a limpeza, com a remoção da sujeira e finalizam com a desinfecção, que é a eliminação de micro-organismos. Começamos falando dos procedimentos de limpeza da superfície. Um dos principais fatores dos procedimentos de limpeza é a água. Sem água, não tem procedimento de limpeza. Essa água, para o procedimento de limpeza ser eficaz e eficiente, esta água tem que ser de muito boa qualidade. Ela não pode ser uma água turva, ela não pode ser uma água que tenha cheiro ou que tenha material em suspensão. Pode ser uma água de reuso, pode ser água de chuva, desde que tratada. Então, para ser um bom procedimento de limpeza, nós temos que ter água de boa qualidade. E quais são os objetivos da limpeza? Sendo o frigorífico Ecofrigo fabricante, manipulador de alimentos, o principal objetivo da limpeza é remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos, para que esse micro-organismo não venha a contaminar o alimento e esse alimento não vá prejudicar quem for consumir esse alimento. Outro objetivo é manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. Sabemos que máquinas e equipamentos sujos têm o rendimento prejudicado, não tem uma eficiência, não tem uma utilidade como deveria ter. E também melhorar o aspecto visual do ambiente, da roupa ou do equipamento. E qual é a definição de limpeza? Podemos definir limpeza como sendo uma operação que consiste na aplicação de um detergente a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica, uma esfrega, possa removê-los com facilidade de uma superfície. Então, repare que sempre temos esses 4 elementos na limpeza, num procedimento de limpeza: o detergente, a temperatura, o tempo e a ação mecânica para remover essa sujidade da superfície com facilidade. Vamos ver mais atentamente esses 4 elementos. Então, nós temos o detergente, que ele é responsável pela ação química, ou seja, ele reage com as sujidades, ele interage, ele se combina com as sujidades. E nós temos que ter uma quantidade suficiente do produto químico utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando o mínimo de residual. Então, nós temos uma quantidade exata de produto de detergente, uma quantidade exata necessária de ação química para remover toda a sujidade da superfície. Outro fator é a temperatura. Este é responsável pela ação física num procedimento de limpeza. Então, todos são sabedores que um procedimento de limpeza feito com água quente, ele é muito mais fácil, ele é bem facilitado. As sujidades, principalmente as gorduras, que é o principal tipo de sujeira que temos no frigorífico, elas são removidas com mais facilidade quando está se trabalhando com temperatura. Também nós temos o tempo, que é o tempo necessário para esta ação física e a ação química acontecerem, elas se realizarem, elas se completarem. Então, nós temos que ter um tempo de contato. É por isso que temos os detergentes que formam espuma. A espuma é necessária para aumentar o tempo de contato entre a solução detergente e a sujidade, para toda a ação química do detergente acontecer e essa gordura ser removida com facilidade. E por último, a ação mecânica. Aqui a gente entende como ação de esfregação, de escovação, de raspagem, de passagem de água pelo CIP, um lava-jato de alta pressão. Isso tudo são ações mecânicas realizadas na superfície para a remoção das sujidades. Ok? Esses 4 elementos, o detergente químico, a temperatura, o tempo e a ação mecânica, se completam e se complementam dentro de um ciclo, chamado ciclo de Sinner. Quer dizer que a falta de um desses elementos num procedimento de limpeza terá
que ser complementada ou completada com os demais elementos. Ou seja, se num determinado dia houver falta de ação mecânica, ou seja, houve falta de funcionários, eu não tenho como fazer uma esfrega como normalmente é realizada, então, nesse dia, para obter o mesmo resultado que dos dias anteriores, eu vou ter ou que aumentar a quantidade de ação química, a quantidade de detergente, ou eu vou ter que fazer uso de água quente para poder facilitar mais a esfrega e essa pequena mão de obra dar conta de toda a esfrega, ou deixar mais tempo de molho para facilitar ainda mais a remoção dessa sujidade para compensar a falta de esfrega. Entenderam? Então é isso. Esses 4 elementos, eles se completam e se complementam dentro de um procedimento de limpeza. A falta de um deles vai ter que ser compensada pelos demais. Nós temos também que levar em consideração, num procedimento de limpeza, um equilíbrio da limpeza, o qual seja, o pessoal da administração, o pessoal de compras, está o foco desse pessoal, desse departamento, num procedimento de limpeza, é a parte de custo. Quanto custa o produto, qual é o custo da mão de obra, qual é o tempo que leva para fazer a higienização de todo o frigorífico, enfim, é o custo geral do procedimento de limpeza. Já o pessoal da qualidade está preocupado com a eficiência. A preocupação é que o procedimento de limpeza deixe realmente a planta, o frigorífico, em condições de ser operado. Ou seja, é a qualidade, é a eficiência, a eficácia do procedimento de limpeza. Já o pessoal da segurança do trabalho, o foco é a preocupação na equipe de higienização. O pessoal, que os operadores não se queimem, que os operadores não se queimem, que não, enfim, que eles voltem nas mesmas condições que vieram trabalhar. Já o pessoal do ambiente, aqui voltado à lagoa de tratamento de efluentes, está preocupado com a água que chega lá para ser tratada. A quantidade de água, as condições dessa água para não ter mais gastos com o produto, para neutralização, etc. O que faz tudo isso se manter em equilíbrio, o custo do procedimento, a eficácia do procedimento, a segurança dos operadores e como vai essa água, esse efluente vai lá para a lagoa para tratamento, é a diluição de uso. Uma diluição de uso, uma vez definida, ela tem que ser cumprida. Então, se eu colocar, como eu falei no slide lá do círculo de Sinner, se eu colocar mais detergente, se eu aumentar a concentração de ação química, eu posso diminuir a ação mecânica, eu posso diminuir a esfrega, eu posso diminuir o tempo do procedimento, eu posso ir para casa antes até. Não, aí vai subir o custo. Esse equilíbrio vai ser desfeito. Se aumentar a concentração de produto, você não vai aumentar a limpeza. Com a superfície, depois de limpa, ela é limpa, não tem o que aumentar. Você vai simplesmente aumentar o custo, e aumentar o custo não só do procedimento em si, mas também o custo que vai sobrar produto, e esse produto vai lá para a lagoa de efluentes, e lá ela vai gerar maior custo para neutralização, para o tratamento dela. Então, a diluição de uso de um procedimento tem que ser sempre mantida, ela tem que ser sempre mantida e sempre obedecida. Existem 2 maneiras de expressar uma solução, uma diluição de um produto. Uma delas é dizer que o produto está 1:20. Isso está me dizendo que eu tenho uma parte de produto em 20 partes de solução. Ou seja, eu tenho uma parte de produto mais 19 partes de água, fazendo 20 partes no total. Também eu posso dizer que essa mesma solução está a 5%. Aqui se referindo à porcentagem, a 100 partes, que está me dizendo que eu tenho 5 partes de produto em 100 partes de solução. Ou seja, eu tenho 5 partes de produto mais 95 partes de água, formando 100%. Então,
a expressão 1:20 é exatamente igual à concentração do que a 5%. Ok? Nós temos a central de diluição, que é sempre o mais recomendável para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de diluição de produtos, principalmente se tratando de produtos corrosivos, de produtos que podem vir a causar qualquer tipo de dano ao operador. Geralmente, a central de diluição é feita com diluidores. Esses diluidores são chamados de diluidores tipo Venturi, onde a pressão suga o produto da bombona, faz a mistura adequada com a água e na saída já sai a solução já prontamente diluída. Ela pode ser feita com vários diluidores em sequência, cada um fazendo uma diluição diferente de um produto diferente. Também a gente tem que lembrar que na diluição de produtos químicos em água, sempre adicione o produto na água e nunca a água no produto. Isso por dois motivos principais. O primeiro dele, você adicionando principalmente produtos cáusticos, produto à base de soda cáustica, ao dissolver em água, ele pode formar alguns vapores em pouca quantidade, mas com o passar do tempo pode vir a prejudicar quem faz esse tipo de diluição seguidamente. Outro motivo principal de se fazer dessa maneira, colocando o produto na água, é produtos que formam espuma. Se você colocar, por exemplo, no gerador de espuma o produto e depois colocar a água, imediatamente começa a se formar espuma, a espuma vai subindo, começa a transbordar e muito provavelmente não vai conseguir adicionar toda a água necessária para se fazer a diluição correta. Então, sempre na diluição de produtos químicos, mede-se a água e nessa água adiciona-se a quantidade de produto químico. Outra atitude errada na mistura ou na diluição de produtos químicos é na tentativa equivocada de turbinar a solução, quer dizer, tentar melhorar a solução, tentar facilitar ainda mais o procedimento de limpeza, misturando produtos de classes diferentes ou misturando produtos. Na maioria das vezes, esses produtos irão se neutralizar entre si e não vão fazer o objetivo que foi melhorar. E mais, a mistura desses produtos pode ocasionar algum tipo de acidente. Então, na diluição de produtos, na manipulação de produtos químicos, jamais misturar produtos. Esse erro, ele pode ser até fatal, dependendo do tipo de produto que for misturado e dependendo da reação que vier a acontecer. Ok? Então, eu tenho aqui um quadro para simplificar esse procedimento de limpeza dos produtos que são utilizados na Ecofrigo conforme o pH da solução. pH é um índice químico que mede se uma solução ela é neutra, como a água, se ela é ácida, como o vinagre, ou se ela é alcalina, cáustica, como a soda cáustica. Esse índice ele varia de 0 a 14, sendo o pH 7, exatamente no meio dessa escala, é o pH da água, é o pH neutro. Então, se eu estiver trabalhando na Ecofrigo e estiver trabalhando com o DET 800 ou com o DET 7891, eu estarei fazendo um procedimento ácido. Eu estarei fazendo uma limpeza de carretilha, uma limpeza de equipamento de inox, removendo manchas devido à dureza d'água, aquelas manchas esbranquiçadas. Já se eu estiver trabalhando com pH mais neutro, um pH entre 4 e 6, eu vou estar trabalhando com o DLG 737 Pro, um desengordurante oxigenado para limpeza de esteira, limpeza de balcões, limpeza de mesa, uma limpeza rápida, uma limpeza de intervalo, de troca de turno. Já se eu estiver trabalhando com pH, com o DET DLL 1105, isto é, um pH neutro, um detergente neutro, eu vou estar fazendo uma limpeza de louça, uma lavagem de equipamento, de pisos, veículos,
uma lavagem de mãos, estou trabalhando com pH neutro, um pH igual ao pH da água. Já se eu começar a aumentar a alcalinidade, o teor de soda cáustica, esse pH começa a aumentar, eu posso estar trabalhando com o DET 630, um desincrustante alcalino usado na lavagem da frota, lavagem de chassis e caixa de rodas. Também posso estar trabalhando com o DET 600 Plus para desengordurar pisos e equipamentos. Ou posso estar trabalhando com o DET DLA 7011, muito utilizado na Ecofrigo, na estação, no tratamento de carretilhas para remoção de gorduras. Também com o DET DLA 7011E, a remoção de gorduras mesmo que seja carbonizada de superfície. Ou trabalhando com o DET DLA 7011CE+, um detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, equipamentos, esteiras, ganchos, trilhos, paredes, enfim, todas as instalações do frigorífico, ok? Considerando todas as superfícies limpas, a planta toda limpa, vamos começar a falar sobre os procedimentos de desinfecção das superfícies. O que é desinfecção? Desinfecção é a redução através de agentes químicos ou métodos físicos, agentes químicos, desinfetantes. Métodos físicos, por exemplo, a temperatura. Ferver a água é uma maneira de eliminar micro-organismos. Do número de micro-organismos no ambiente ou na superfície, até um nível que não comprometa a segurança do alimento e seu estado próprio para consumo. Então, resumidamente, desinfecção é a eliminação de micro-organismos da superfície. Nós temos que considerar dois tipos de micro-organismos. Os micro-organismos chamados deteriorantes são micro-organismos que afetam a qualidade, a pureza e as características do produto final. Eles podem alterar o gosto, eles podem alterar a cor, enfim, eles diminuem a validade do produto fabricado. Também temos que considerar os micro-organismos patogênicos, são os micro-organismos que podem colocar em risco a saúde do consumidor. Eles não atacam, eles não afetam a qualidade do produto, mas eles podem prejudicar quem vir a consumir este produto. Na desinfecção de superfície, nós temos que considerar, nós temos que eliminar ambos, os micro-organismos chamados deteriorantes e também os patogênicos. A DET fornece para o frigorífico Ecofrigo o DET 7224. É um desinfetante da indústria alimentícia à base de ácido peracético com 15% de concentração. O ácido peracético ele é formado pelo ácido acético, e o ácido acético é o ácido que é componente do vinagre, por isso ele tem esse cheiro de vinagre. É usado em sistema CIP, pois ele não forma espuma, ou na pulverização de superfície. A dose mínima de uso é de 1 para 1000. Também fornecemos o DET DLA 2012. É um desinfetante também para a indústria alimentícia e afins, só que esse à base de quaternário de amônio. É usado em superfície geral, no pé dilúvio e no rodolúvio. A dose mínima de uso é de 1 para 200. Para isso, fornecemos o Unihand Acept IRG, um sabonete bactericida à base de triclosan, na forma líquida ou de espuma. Também fornecemos o Unihand Algex 70%, que é o álcool em gel para desinfecção das mãos, em gel ou líquido também para desinfecção das mãos. Aqui foi trocado o sabonete por uma tinta azul para melhor visualização. Então começa-se esfregando as palmas das mãos entre si, depois a palma de uma mão esfrega o dorso da outra mão, entrelaçando os dedos, trocam-se as mãos de posição, depois são esfregados a parte externa dos dedos de uma mão na palma da outra mão, troca-se as mãos de posição, depois a ponta dos dedos é esfregada na palma de uma mão, esfregada na palma da outra, os polegares, o dorso das mãos,
Dá para ver que toda a superfície, toda a pele das mãos foi atingida pelo agente desinfetante. Por isso, essas mãos estão corretamente limpas e desinfetadas, ok? Também temos que ver a parte de segurança, o manuseio, o uso de produtos de limpeza. Nós começamos com as principais ferramentas de segurança, entre elas a FDS, a Ficha de Dados de Segurança. Aqui nós, como fabricantes de produtos de limpeza, fornecemos todos e todas as informações para o manuseio seguro de todos os nossos produtos. Também temos o rótulo, que também tem todas as informações de segurança para o correto uso do produto. A pessoa pode dizer, mas eu não tenho acesso ao rótulo, eu já recebo o produto diluído e só faço a aplicação. Então, o responsável pelos procedimentos de limpeza, o chefe de equipes de higienização, tem que passar todas essas instruções de segurança para quem for usar efetivamente o produto. Além desses, temos os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva. Eles são regulamentados pela NR6. Desses equipamentos, podemos citar as placas de sinalização, chuveiro de emergência, lava-óleos, as placas de uso obrigatório de EPI por setor, onde são descritos, informados os EPIs obrigatórios para cada setor do frigorífico. Também temos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, também regulamentados pela NR6, onde a NR6 diz que o proprietário ou o empregador é obrigado a fornecer todo o EPI adequado para cada tipo de procedimento. Mas também a NR6 diz que o funcionário, o operador, é obrigado a usar seu EPI e a conservar o seu EPI. Então, o uso de EPI é obrigado por lei. Ok, pessoal? Os principais EPIs utilizados nos procedimentos de limpeza são os óculos de proteção ou os óculos de segurança para a proteção dos olhos contra respingo de produtos químicos. Também pode ser utilizado o protetor facial para a proteção, além dos olhos, da proteção da face, do rosto do operador. Também máscara de proteção respiratória. Em a maioria dos casos, a máscara tipo concha, ela é o suficiente, porém, em alguns casos, com aplicação de produtos clorados em ambientes não bem ventilados, a máscara de proteção com filtro de carvão é aconselhada. Luvas para a proteção das mãos contra produtos químicos, principalmente os produtos químicos corrosivos. Essa luva ela tem que ser resistente ao produto utilizado e também não pode estar perfurada, furada ou rasgada. Também os calçados de segurança, os procedimentos de limpeza e desinfecção por envolver água, são ambientes úmidos e tem a obrigatoriedade do uso de botas com proteção à umidade. Também o tronco dos operadores pode ser protegido com avental de segurança ou, em muitos casos, com macacão, onde é protegido, além do corpo, do tronco, também a cabeça contra pingos que possam eventualmente acontecer. Use seu EPI sempre e principalmente de maneira correta. Não adianta usarmos algum EPI se não for da maneira correta. Para finalizar, gostaria de algumas dicas de segurança. Nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Nunca misture produtos químicos. Sempre use o EPI de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Então, pessoal, era o que tínhamos para colocar aqui nesse treinamento de segurança e higienização para o frigorífico Ecofrigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse treinamento ou do uso e manuseio dos produtos da DET, peço que entrem em contato, que eu vou ter prazer em responder. Afinal, como eu falei, não podemos de maneira alguma trabalhar
com dúvidas, ok? Segue meus contatos, também do Fabiano Portellini, que é o consultor de vendas para a Ecofrigo, e também da Simone Gabriel, que é também nossa consultora de vendas para o frigorífico Ecofrigo. Obrigado e até um próximo treinamento.